Olá, seja muito bem-vindo ao canal República da Capivara. Hoje eu trago para vocês mais uma história de perdidos no mato. Em vídeos anteriores eu trouxe algumas histórias para vocês de pessoas que se perderam no mato e algumas delas, infelizmente, não sobreviveram para contar a história, mas outras sim sobreviveram. E o caso de hoje é de sobreviventes, né, de pessoas que se perderam no mato e conseguiram ser resgatadas, serem salvas para contar a sua história. Então acompanhe este relato agora. O avião se chocou contra o chão depois de tentar um pouso amortecido pelas árvores. Os corpos do piloto, de uma mulher e de um homem foram encontrados mais tarde dentro da aeronave. Quando Leslie, de 13 anos, contemplou os corpos sem vida, percebeu que somente ela e seus três irmãos haviam sobrevivido a um acidente de avião no meio da selva colombiana, na floresta amazônica. A partir desse momento, sozinha, sem a ajuda de ninguém, tinha um único propósito: manter-se viva, juntamente com seus três irmãos, em um lugar inóspito e perigoso. Os quatro irmãos moravam com seus pais em Araraquara, uma cidade localizada no coração da selva amazônica colombiana, onde na década de 1930 um presidente colombiano ordenou a construção de uma prisão para abrigar criminosos muito perigosos. Na verdade, os prisioneiros moravam ao ar livre, no meio de terrenos pantanosos e cheios de ervas daninhas. Os que quiseram escapar desta prisão se embrenhando na mata assinaram a sua sentença de morte. Leslie, nascida nesse ambiente, conhece os segredos da selva. Ela sabe como ser guiada pelos raios do sol que são filtrados entre as árvores. Sabe reconhecer trilhas, galhos quebrados, os fungos comestíveis, de acordo com o depoimento de um tio das crianças. Um urbano dificilmente sobreviveria naquele lugar, mas o povo das comunidades indígenas podem facilmente se locomover pela floresta. No entanto, para uma pessoa de longe desse ambiente, a história é outra. Leslie havia crescido com esses ensinamentos e, a longo prazo, eles iriam salvar a sua vida e a vida de seus irmãos. Manuel Rano, líder local de seu povo, era o pai das crianças. Ele fugiu de Araraquara depois de ser ameaçado por guerrilheiros. Ele esperava recomeçar a sua vida, juntamente com sua família, na capital do país, em Bogotá. As quatro crianças que sobreviveram à queda do avião eram filhas de Madalena Mucutui. O voo do pequeno avião tinha como destino a cidade de San José de Guaviera, a capital da região. A jornada de deslocamento nessa região só pode ser percorrida basicamente por cima da selva. Eles haviam embarcado no avião para se encontrarem com o pai posteriormente. O piloto relatou a perda de um motor. Foi a última comunicação que ele teve com a torre de controle. Depois disso, ele começou a perder a altura. Acredita-se que o piloto tentou pousar no rio, mas não teve tempo e se lançou sobre as árvores. O impacto foi tão forte que o avião acabou caindo no chão. Por alguma razão, ainda ninguém conseguiu explicar como as quatro crianças sobreviveram com quase nenhum ferimento. As autoridades que informaram sobre o avião caído em algum lugar da floresta relataram que não havia sobreviventes. E essa opinião não se sustentou após o 16º dia,
quando alguns indígenas encontraram o avião com os 3 corpos dentro. Onde estariam as 4 crianças? Uma garrafa apareceu, uma maçã, uma borracha de cabelo e fraldas que indicavam que estavam vivas. Mas onde? Teriam sido levadas por guerrilheiros ou indígenas? Mais de 100 membros das Forças Especiais Colombianas e 70 indígenas foram responsáveis por procurá-los, pois estavam vagando sem rumo pela maior floresta úmida do planeta, a floresta amazônica. Leslie, a irmã mais velha, os levou o tempo todo e cuidou de mantê-los saudáveis e salvos. Sabe-se que eles se alimentavam do que podiam, e mais tarde, dos kits que os socorristas lançaram do céu. A garota Leslie, de 13 anos, Solane, de 9, Tien Noriel, de 4, e Christine Neriman, de apenas 11 meses, foram as crianças que sobreviveram a este acidente. Elas começaram uma perambulação pela floresta que iria se prolongar além do imaginável. Um fato curioso é que, ao longo do trajeto das crianças, elas encontraram um cachorro que acompanhou as crianças por boa parte do percurso que elas faziam, sendo uma companhia muito boa. Um dia a selva o engoliu e eles nunca mais souberam do animal. O amigo cão havia se perdido. À noite as coisas se complicavam por causa da folhagem grossa, pois é difícil notar mais que uma silhueta a 20 metros. Se alguém se afastasse mais que essa distância, poderia se perder e nunca mais aparecer. Então as crianças tiveram que ficar juntas o tempo todo. Leslie, a mais velha, de acordo com a fonte militar, era a que carregava o bebê a maior parte do dia. A busca foi tão longa que o país esqueceu deles. O governo ficou enredado em um escândalo político de escuta ilegal e rumores de financiamento irregular, e quase todo mundo perdeu interesse nas crianças. Mas o militar foi incansável e jamais desistiu de encontrar as crianças vivas. O comandante Sanches fez o seu melhor nas buscas. E ele sempre repetia para as equipes de busca: até encontrá-los, não vamos embora. Sua teoria era que, se estivessem mortos, já teriam sido encontrados seus cadáveres. Nesse período em que estiveram perdidas, o bebê, de 11 meses, agora tinha 1 ano de idade. Como já foi dito, para ajudar nas buscas, os militares receberam apoio de comunidades indígenas. Sem eles, o trabalho teria sido impossível. Os nativos oraram antes de entrar na selva como uma maneira de pedir permissão à Mãe Natureza. Eles têm uma série de crenças e ritos difíceis de entender para os que não são indígenas. Para os nativos, a selva é uma entidade viva, com racionalidade e vontade próprios. A avó das crianças disse que era a natureza que não as deixavam ser encontradas. Uma das teorias vigentes na época da busca das crianças era de que alguma tribo nômade tinha encontrado as crianças e tivesse ficado com elas. Esse era um dos medos do presidente colombiano, que uma daquelas comunidades isoladas teria encontrado as crianças antes dos militares e elas estivessem sendo mantidas como filhos ou escravos. Todas as possibilidades e teorias foram levantadas, exceto a de que estivessem mortas. Por fim, um grupo composto por militares e indígenas acabou encontrando as crianças depois de 40 dias de buscas. Elas apresentavam sintomas de desnutrição e desidratação, mas sem perigo de vida. A menina Leslie, a mais velha, foi tratada como uma heroína entre os colombianos. Os militares levaram os menores da selva em um helicóptero direto para o hospital em Bogotá, onde permaneceram cerca de 2 ou 3 semanas se recuperando. Depois de serem resgatadas, os militares souberam que, após saírem do avião, as crianças se embrenharam na floresta,
levando consigo apenas 3 quilos de farinha de mandioca, o que lhe serviu de alimento nos primeiros dias de caminhada pela floresta. A origem indígena das crianças lhes permitiu adquirir uma certa imunidade contra as doenças da floresta, e o fato de conhecer a selva deram a essas crianças, de certo modo, a sabedoria de saber o que comer e o de que não comer, além de saberem onde encontrar água, mantendo-se assim vivas, o que não teria sido possível se elas não estivessem acostumadas a esse tipo de ambiente hostil. As equipes de busca percorreram cerca de 1.250 quilômetros pela floresta em busca das crianças, que ao fim estavam distante do avião apenas 5 quilômetros. Esse foi o percurso que as crianças fizeram, 5 quilômetros distante do avião. Um cachorro foi utilizado pelas equipes militares na busca das crianças, o cão Wilson. De fato, Wilson encontrou as crianças, como relatada por elas mesmas, mas desapareceu na floresta após estar em sua companhia por alguns dias. Wilson recebeu treinamento especializado para missões humanitárias de resgate, mas durante as buscas pelas crianças, o cão quebrou a coleira que o prendia a seu guia e mergulhou na selva. Os pequenos apareceram, Wilson não. Após o resgate das crianças, uma nova missão se iniciaria: as buscas pelo cachorro Wilson. 70 oficiais uniformizados e apoiados por 2 cadelas no cio se engajaram nas buscas pelo animal na floresta. Durante as missões, os cães não seguem junto aos soldados nas buscas. Eles recebem um objeto com o cheiro da pessoa perdida e se lançam pela região para tentar encontrá-la. Wilson já havia se perdido outras vezes, mas sempre voltava ao comando após alguns dias e logo retomava o trabalho. Os soldados torciam para que, assim como as crianças, Wilson conseguisse evitar cobras, onças e outros predadores que rondam a selva. Essa história aconteceu no mês de maio do ano de 2023, neste ano, e até esta data Wilson não havia sido encontrado, ao contrário das crianças. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.